Bom dia, gente, tudo bom? Nessa aula a gente vai realizar a correção tanto dos exercícios de Química 1 quanto do de Química 2. Então a gente vai começar com os exercícios de Química 1, módulo 11 da tabela periódica, e em seguida a gente vai corrigir os exercícios do módulo 13 e 15 de Química 2 sobre leis ponderais, que seria Lavoisier e Proust. Exercício da plataforma EDA do dia 17/6/2020. Número 1. Qual elemento químico dos listados abaixo possui propriedades semelhantes à do oxigênio? Para possuir propriedades semelhantes à do oxigênio, ele tem que pertencer à mesma família. Então, é só você olhar aí. Qual desses elementos faz parte do grupo 16? Nesse caso, seria o enxofre. O enxofre ele faz parte da família do oxigênio, grupo 16. Logo, ele vai ter propriedades semelhantes à do oxigênio. Então, a resposta da 1 seria a letra D. Questão 2. Das alternativas abaixo, qual apresenta somente a metais? Então, a tabela periódica é dividida em 3 grupos. Os metais, que é a maioria da tabela, os ametais e os gases nobres, tá? Os gases nobres da coluna 18, que seria a família 18. Os ametais seriam esses representados em verde mais em verde e em vermelho, que estão aqui nessa tabela que está aqui do lado. Então, é basicamente você pegar, por exemplo, uma linha e traçar uma linha na vertical, do boro indo até o astatos. Com isso, você vai ver que você vai formar um triângulo. Dentro desse triângulo estão todos os ametais, tudo bem? E o metal o resto todo da tabela periódica são os metais. Então, qual deles são somente ametais? Então, você vai olhar dentro desse triângulo. A questão que tiver todos os átomos dentro desse triângulo vão ser os ametais. Então, a resposta da 2 seria a letra E. Vou fazer um triângulo aqui para facilitar. Sabe essa palavra triângulo? É um truque que eu inventei para ajudar meus alunos. Questão 3. Na classificação periódica, os elementos bário, grupo 2, césio, grupo 16 e cloro, grupo 17, são conhecidos respectivamente como. Então, o que o exercício quer? Ele quer que você informe o nome da família ou do grupo que esses elementos estão. Então, o bário é do grupo 2. O grupo 2, o nome desse grupo seria alcalinos terrosos. Então, metais alcalinos terrosos. O grupo 16, que é onde o césio está, se chama calcogênios. E o grupo 17, que seria o grupo do cloro, se chama halogênios. Então, a resposta da 3 é a letra C. Questão 4. Um átomo cujo número atômico é 18 está classificado na tabela periódica como? Então, a tabela periódica, ela fica ordenada, os elementos químicos nela ficam ordenados em ordem crescente de número atômico, então fica do menor para o maior, tudo bem? Onde esse número atômico, ele é representado na parte de cima do símbolo desse elemento. Então, no quadradinho, onde tem o símbolo do elemento, o número atômico ele fica representado em cima. Lembrando que o número atômico é a mesma coisa que o número de prótons. Então, o que isso significa? Significa que cada elemento químico vai ter o seu número atômico. Então, não vai estar repetido, tá? Então, a massa fica embaixo e o número atômico fica em cima. Então, como é que a gente resolve essa questão? A gente vai na tabela periódica e vai olhar o elemento que tem um número atômico igual a 18, que nesse caso é o argônio. Então, o argônio ele está localizado em qual família, em qual grupo? Ele está localizado no grupo 18. O grupo 18 possui um nome chamado gases nobres. Então, a resposta da 4 seria a letra E, gás nobre. Então, ele está no grupo 18, que se chama gás nobre. Questão 5. Assinale a única alternativa que todos os elementos possuem propriedades semelhantes. Então, o que a gente já discutiu em questões anteriores é que para o elemento possuir propriedades semelhantes, ele tem que ser da mesma família. Então, vocês vão olhar cada opção dessa que tem aí, que de A é, e vão olhar qual deles dos 3 elementos que estão ali estão presentes na mesma família. Então, nesse caso, a resposta da 5 é a letra A. A única alternativa que apresenta os 3 elementos químicos na mesma família, que seria na mesma coluna, seria o hélio, o argônio e o radônio, que são da família dos gases nobres, tá? Então, para a questão estar certa, todos os elementos têm que estar na mesma coluna. Que seriam o quê? Estarem na mesma vertical, na mesma família. Então, a resposta da 5 é a letra A. Questão 6. Na classificação periódica, os elementos Ca,
cálcio, Br, bromo e S, enxofre, são conhecidos respectivamente como sendo das mesmas famílias dos grupos. Então, ele quer saber desses elementos qual é o nome das famílias em que eles se encontram. Então, o cálcio, ele está na família 2, no grupo 2, que o nome da família é metais alcalinos terrosos. O bromo está no grupo 17, que o nome da família é halogênios. E o enxofre está no grupo 16, que o nome da família é calcogênios. Então, a resposta da 6 seria a letra D. Apostila Leva, volume 2, módulo 11, página 307. Questão 3. Com o auxílio de uma tabela periódica, identifique em qual bloco encontram-se os seguintes elementos. Então, ele quer saber em qual divisão seria, se é o bloco S, o P, o D ou o F. Então, é muito simples, ele quer saber se os elementos são representativos ou eles são de transição interna ou externa. A gente pode realizar a distribuição eletrônica e ver em qual subnível vai parar o último elétron da camada de valência. Ou a gente simplesmente pode olhar para aquela tabela que a gente já deu. Então, grupo 1, grupo 2, grupo 13 ao 18 são elementos representativos. Tudo bem? O grupo que fica do 3 ao 12 são os elementos de transição, juntamente com aqueles lá de baixo. Tá bom? Então, os de transição externa são aqueles que estão dentro da tabela, e de transição interna são aqueles que estão ali do lado de fora, que são aquelas duas linhas que ficam abaixo da tabela periódica. Então, é só a gente olhar cada elemento e a gente vai ver que o potássio, ele é do bloco S, ele é um elemento representativo, está no grupo 1 da família, da tabela. O TI, ele está localizado no bloco D, ele é um elemento de transição externa, então ele está ali no meio da tabela. O enxofre, que é o S, ele está localizado no bloco P, então ele é a parte do P, a distribuição eletrônica dele termina no P, ele também é um elemento representativo, ele está no grupo 16. E o U, que é o urânio, a distribuição eletrônica dele termina no F, então ele é do bloco F. E se você for ver, ele fica numa daquelas duas linhas que fica abaixo da tabela periódica, então é um elemento de transição interna. Questão 4. São dadas as distribuições eletrônicas dos subníveis mais energéticos de dois elementos, X e Y. E o que a gente vai fazer? A gente vai fazer a distribuição eletrônica desses elementos e vai descobrir quais elementos são esses, tá? Então, é simplesmente a gente só pegar a distribuição eletrônica até chegar nessa última configuração que ele deu. Então, do X ficariam 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p2. Se a gente contar a quantidade de elétrons, vai dar 14. Então, número atômico igual a 14, ele vai ser o silício. Do Y, a mesma coisa. A gente vai fazer 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10. Contando a quantidade de elétrons, vai dar 30. Então, o número atômico igual a 30, ele seria o zinco. Questão 5. Indique em que família os seguintes elementos são localizados. Então, ele deu cálcio, silício, selênio e criptônio. Então, cálcio, ele está no grupo 2, o nome seria metais alcalinos terrosos. Silício, ele está localizado no grupo 14, então seria a família do carbono. Selênio, ele está localizado no grupo 16, então seria a família dos calcogênios. E o criptônio, ele está localizado no grupo 18, então seria a família dos gases nobres. Questão 10. O carbono apresenta diferentes formas cristalinas alotrópicas. O diamante de ocorrência natural rara tem a mesma estrutura cristalina do silício e do germânio, os quais podem ser empregados na fabricação de dispositivos. Aí ele está falando, a alternativa que apresenta entre os elementos citados aquele que pertence ao terceiro período da tabela periódica, seu símbolo e número total de elétrons do seu nível mais energético é... Então, ele quer saber qual elemento que pertence à mesma família do carbono, tudo bem? E que ele esteja no terceiro período. Então, se a gente for ver, a gente vai ver que o silício, ele está no grupo 14 também, igual ao carbono, e ele está no terceiro período. E ele quer saber quantos elétrons o silício tem. É só realizar a distribuição eletrônica do silício, que a gente vai ver que na camada de valência ele tem um total de 4 elétrons. Então, a resposta da 10 seria a letra C.
Exercício da plataforma EDA do dia 24/6/2020. Questão 7. Baseado nas leis de Lavoisier, defina os valores de x e y de acordo com os experimentos realizados a seguir. Então, ele deu a equação química e deu a quantidade de massa no experimento 1 e no experimento 2. Onde no experimento 1 ele não falou qual era a massa do hidrogênio, no experimento 2 ele não falou qual era a massa da amônia. O que a gente vai fazer? A gente tem que lembrar que o que o Lavoisier vai falar? Que a soma das massas dos reagentes é igual à massa do produto. Então, a gente vai somar. Quais são os reagentes? É o que está antes da seta e o produto é o que está depois. Então, ficaria 28 mais x é igual a 34. X vai ser igual a 34 menos 28, que é igual a 6 gramas. Então, ali no hidrogênio, a gente tem um total de 6 gramas. E a gente vai fazer a mesma coisa no experimento 2. A soma das massas do reagente é igual à massa do produto. 56 mais 12 é igual a y. Y vai ser igual a 68. Então, a massa da amônia no experimento 2 é 68 gramas. Questão 8. Os trabalhos de Antoine Lavoisier são considerados precursores da química moderna. Entre esses trabalhos podem ser citados o que inventaram. A natureza elétrica da matéria? Não, quem descobriu isso foi o Thomson. A relação entre pressão e volume dos gases? Não, isso foi Luzek. Tudo bem? C. A relação das massas e transformações químicas? Correto. D. Os processos de obtenção de matérias de polímeros? Não. E. A influência da luz nas transformações químicas? Não. O que Lavoisier vai falar? O Lavoisier vai falar que a soma das massas dos reagentes é igual à massa do produto. Então, ele vai falar sobre conservação de massa, tudo bem? Nas transformações químicas, que seriam dentro das reações. Então, a resposta da 8 seria a letra C. Questão 9. No carro movido a hidrogênio, a combustão ocorre nas seguintes proporções. A equação está abaixo. Aponte a massa de água que seria produzida na queima de 40 kg de hidrogênio. Então, a gente sabe que para formar a água, a gente precisa de hidrogênio e oxigênio. Então, 2 gramas de hidrogênio reagem com 16 gramas de oxigênio, formando 18 gramas de água. Ele quer saber, em 40 quilos, quanto que a gente vai formar de água. Tá? A primeira coisa é fazer a conversão. 1 quilo é igual a 1.000 gramas. Então, na verdade, a gente tem 40.000 gramas de hidrogênio. Então, se 2 gramas de hidrogênio formam 18 de água, 40.000 gramas vão formar X. É só multiplicar cruzado. 40.000 vezes 18 dividido por 2. Então, vão ser formados um total de 360 gramas de água com 40.000 gramas de hidrogênio. Questão 10. Experimentalmente, verifica-se que na reação completa de 52 gramas de cromo com 24 gramas de oxigênio, resulta em óxido de crômio 3. Em uma segunda experiência, 26 gramas de crômio são totalmente transformados em óxido. Defina quantos gramas de produto são obtidos na segunda experiência. Então, o que a gente sabe? Que o crômio mais o oxigênio vai formar o óxido de crômio 2. O óxido de crômio 3, desculpa. O que acontece? Então, na primeira parte, a gente tinha 52 gramas de crômio com 24 gramas de oxigênio. Quanto a gente vai produzir de óxido de crômio? A gente vai usar Lavoisier. Então, a soma das massas dos reagentes é igual à massa do produto. 52 mais 24 é igual a 76 gramas. A gente viu que no segundo experimento, a gente usou 26 gramas de crômio e ele quer saber quanto foi produzido de óxido. É muito simples. De 52 para 26, a gente consegue dividir por 2. 52 dividido por 2 é igual a 26. Então, 76 dividido por 2 vai ser igual a 38. A gente vai usar a lei de Proust. O que a lei de Proust vai falar? Que as proporções das reações elas são seguidas. Então, se do cromo, de um experimento para o outro, a massa foi dividida por 2, no óxido de cromo vai acontecer a mesma coisa. Vai ser dividido por 2 também. Então, é só pegar 76 dividido por 2, vai ser igual a 38. Então, a massa ali no segundo experimento é 38 gramas de óxido de crômio. Bom, gente, esse módulo acaba por aqui. Em caso de dúvidas, entre em contato e não deixem de realizar as atividades propostas, tanto do livro quanto os exercícios enviados, tá bom? Então, bom dia e até a próxima aula!